Agora nós vamos falar do caso Kathleen. A mulher assassinada dentro de casa, praticamente na frente da filha que estava escondida e viu tudo. Primeiro, a suspeita era de que o crime teria sido uma retaliação contra o marido da vítima, um dos criminosos mais temidos da capital. Depois, o próprio marido passou a ser o suspeito de ordenar o homicídio por conta de uma suposta traição. Agora nós tivemos acesso a novas imagens que mostram a ação dos assassinos. E quem pode ajudar a polícia a fechar este quebra-cabeças mortal, hein? As imagens serão importantíssimos. Deixa eu conversar aqui com o Bitar. Ô Bitar, essa é aquele típica mulher que sabia do envolvimento do marido no mundo da sacanagem? Ela sabia, Paulo Gomes, a Kathleen sabia sim, ela sabia que o Tanaka, né, o marido dela, o Alexandre, ele estava envolvido, ele era um homem extremamente perigoso ali na região do Boqueirão, aqui em Curitiba. Ele era um dos homens mais perigosos do bairro ali e até da capital inteira, porque ele agia com extrema violência, de acordo com várias investigações da polícia. E o que tava, aquela pulguinha atrás da orelha, sabe, Paulo Gomes, da polícia, era assim: se essa mulher veio escondida para Piraquara, como é que os atiradores sabiam onde ela estava e sabiam o momento que ela estaria em casa? E aí que a polícia começou a desconfiar do próprio marido, e aí surgiu a história de uma suposta traição e que ele queria essa vingança aí, mandando matar a própria esposa. E a filha, que estava dentro de casa ali, não levou tiro nenhum. Eles, até no primeiro momento, imaginava-se que eles nem sabiam que essa jovem estava dentro de casa, mas depois, com essas imagens que a gente conseguiu, fica provado que eles sabiam que a jovem estava lá, mas ela não era o alvo desses disparos, até porque ela chegou de van escolar ali na casa. E agora nós tivemos acesso a essas imagens que podem esclarecer um pouco a ação dos bandidos e que eles já estavam monitorando a vítima bem antes de invadir a casa. Reportagem especial aqui no Cidade Alerta. A RIC TV Record teve acesso aos vídeos que mostram os suspeitos do assassinato de Kathleen Cristine, de 27 anos, morta em Piraquara, na região metropolitana de Curitiba. O crime aconteceu no início da tarde do dia 20 de fevereiro. De acordo com as investigações, os criminosos já estavam monitorando a casa onde Kathleen estava morando há algum tempo. Nesta imagem, por exemplo, a câmera de segurança mostra o horário de 12 horas e 7 minutos. Os suspeitos são esses, em cima desta moto vermelha. Repare que eles usam roupas escuras. O condutor da moto, inclusive, está usando luvas. Segundo a polícia, tudo planejado para não deixar nenhuma pista. Agora a câmera registra 12 horas e 26 minutos. É o mesmo cruzamento, mas os suspeitos estão na outra rua. Repare que logo que eles passam em direção à casa de Kathleen, uma van escolar segue na direção contrária. A polícia acredita que foi neste momento que a filha da vítima chega na residência. E logo que a adolescente chega em casa, os dois ocupantes da moto chegam segundos depois. Eles param aqui na frente, um deles vem, pula por esse portão e percebe que aquela porta está trancada. Neste momento, ele dá a volta e lá aos fundos tem uma porta de vidro. Ele invade, chega no quarto onde a Kathleen está deitada e atira várias vezes. E logo depois, pelo muro lateral, ele pula e o condutor da moto já está esperando ele. O garupa então sobe e os dois fogem. Eles pularam no muro, entraram pela porta dos fundos. Sim. E foram direto no quarto da mãe dela. Ela estava no quarto dela mesmo. Só que eles não viram ela. Ela relatou que viu tudo. Essa outra imagem é da rodovia. São 12 horas e 40 minutos. Os suspeitos estão em alta velocidade, fugindo do local do crime. Com essa imagem, a Polícia Civil de Piraquara conseguiu identificar a placa da motocicleta usada no dia do assassinato. No entanto, ao que tudo indica, a placa era clonada. Mesmo assim, os policiais chegaram à prisão do primeiro suspeito, Wagner Batista. Ele foi detido no mesmo dia do crime. De acordo com a polícia, a filha de Kathleen teria identificado ele na residência. Quer dizer que eu não tinha nenhuma participação, nenhum envolvimento disso daí. Eu estava com a minha namorada, eu estava em casa, daí fui no mercado. E depois lá de casa saímos e eu fui lá para a região que foi que a polícia me pegou. No entanto, ele não negou conhecer a vítima e o marido dela. Sim, senhor, eu já vi essa mulher. E você conhecia ela de onde? Era lá da região mesmo. Você conhecia também o marido dela?
Senhor, eu acho que eu já vi ele, mas faz muito tempo, senhor. O senhor tinha algum problema, um desentendimento com a Kelly? Não tinha. Com o marido dela? Nenhum, senhor, nenhum desenvolvimento, nenhuma desavença, nada. Mas a história não estava fechando. Isso porque poucas pessoas sabiam onde Ketene estava morando, porque ela foi escondida para lá e nem a vizinhança tinha muito contato com ela. Isso chamou a atenção. Ketene era casada com Alexandre Walachinski, conhecido como Tanaka e um dos criminosos mais perigosos do bairro Boqueirão, em Curitiba. Ele está preso desde 2023, acusado de homicídio e tentativa de homicídio. Num primeiro momento, a polícia acreditava que a morte de Ketene era um crime de vingança para atingir o marido dela. O marido dessa mulher está no sistema prisional já do Paraná há quase 2 anos e está lá suspeito de homicídio. Essa seria a possível motivação, uma possível retaliação, uma possível vingança, então, desses executores em relação a essa mulher. Mas pouco tempo depois, uma reviravolta. A polícia recebeu informações de que, na verdade, a vingança partiu do próprio Alexandre, marido da vítima, por uma suposta traição. A equipe de investigação obteve informação no sentido de que o próprio marido dela, indivíduo que está preso no sistema prisional aqui do Paraná, ele poderia ter sido o mandante do crime, porque supostamente ela estaria numa relação extraconjugal. Ele teria tomado conhecimento dessa relação extraconjugal e aí ele então decide por fim a vida dela, chamando então pessoas que estavam ali da sua confiança para executar esse plano homicida. Wagner Batista era amigo de Tanaka e ele continua preso preventivamente, pois ainda é considerado um dos principais suspeitos do crime. A Polícia Civil também tem informações sobre o outro suspeito, identificado como Ricardo Oliveira. O Ministério Público e a Justiça já determinaram que ele seja identificado formalmente e intimado para prestar depoimento, até porque não há um mandado de prisão contra ele. Um outro está sendo procurado, né? Esses 2 indivíduos então estão sendo investigados pela Polícia Civil pelo crime de homicídio qualificado, praticado ali pelo recurso que impossibilitou a defesa da vítima e também pela arma de fogo. E o próprio marido dela, como mandante, se for denunciado, vai ser condenado também pelo crime de homicídio. Tá aí então, né, Paulo Gomes? Tem esse Ricardo Oliveira aí que a polícia tenta identificar, tenta saber de fato quem é ele para que ele seja ouvido também. Ele seria o segundo suspeito nesse caso, ou seja, não foi nem localizado esse segundo suspeito, esse Ricardo Oliveira, e nem a moto utilizada no crime também foi localizada. A placa foi identificada, mas como a gente trouxe na reportagem, tudo indica que seja uma placa clonada, até porque seria de outra região aqui do estado a placa e não tinha nenhum registro de furto ou roubo. Então eles podem ter clonado essa placa para cometer esse crime. Agora tudo aponta para o marido ali da Ketene ter ordenado esse crime. E o que a gente vai acompanhando, inclusive a gente acompanhou as últimas movimentações da polícia e também da justiça nesse caso, tudo caminha para que ele seja indiciado. Valeu, Bitar. Vem cá.